Ninguém te avisa sobre o dia em que você se abandona. Ninguém te prepara para o momento exato em que você gira a chave na fechadura, empurra a porta e percebe que não há mais ninguém do outro lado esperando. Não há vozes. Não há passos. Não há aquele barulho familiar da televisão ligada, do celular tocando, da panela no fogão. Só você. E o silêncio. Um silêncio tão denso que parece ter peso. Um silêncio que ocupa cada cômodo, cada canto, cada móvel que continua ali, no mesmo lugar, como se nada tivesse acontecido. Você abre a porta e entra. E nesse momento, algo dentro de você se quebra de um jeito que ninguém vê. Porque o divórcio não é só a assinatura de um papel. Não é só a divisão de bens. Não é só o fim de um relacionamento. É o momento em que você volta para casa e ela não é mais sua casa. É o momento em que você percebe que está sozinho de um jeito que nunca esteve antes. E ninguém te avisou que esse momento viria. Ninguém te disse que você ia sentir isso. Se esse silêncio que eu vou descrever agora faz sentido para você, talvez esse seja o seu lugar. Se você reconhece essa dor sem nome, essa solidão que não aparece em nenhuma foto, se inscreva no canal. Porque aqui a gente não foge do que dói. A gente olha para dentro. A gente sussurra o que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. O abandono de si mesmo não acontece de uma vez. Ele não vem com aviso prévio. Ele não chega gritando. Ele se instala aos poucos, em cada objeto que você olha e lembra. Em cada cômodo que ecoa seus próprios passos. Em cada noite que você senta no sofá e percebe que não tem mais ninguém para quem contar sobre o seu dia. E o pior de tudo é que você começa a se acostumar. Você começa a normalizar esse vazio. Você começa a achar que essa é a sua nova realidade. E talvez seja. Mas ninguém te avisou que seria assim. Você chega em casa. A chave entra na fechadura com aquele som metálico que você ouviu 1000 vezes. Você gira. A porta se abre. E então, nada. Absolutamente nada. O silêncio te recebe como um abraço frio, como um fantasma que mora nos corredores da sua própria vida. Você entra. Fecha a porta atrás de você. E o som da porta batendo ecoa de um jeito diferente agora. Mais vazio. Mais longo. Como se a casa toda estivesse esperando por alguém que não vai mais chegar. Você caminha até a sala. Seus passos fazem barulho. Um barulho que antes se misturava com outros sons, com outras presenças. Agora, cada passo seu é um evento. Cada movimento é amplificado pelo vazio. Você coloca as chaves em cima da mesa. O som delas tocando a madeira parece alto demais. Você tira os sapatos. O silêncio continua. E você percebe que está prestando atenção em sons que nunca notou antes. Porque antes havia outros sons. Antes havia vida acontecendo ao seu redor. O sofá está ali. No mesmo lugar de sempre. As almofadas arrumadas. A manta jogada no canto. Tudo exatamente como você deixou pela manhã. E vai continuar assim. Porque não há mais ninguém para desarrumar. Não há mais ninguém para sentar do seu lado, para reclamar que você deixou a TV no volume alto, para disputar o controle remoto, para te perguntar o que você quer jantar. Você olha para o sofá e ele parece maior agora. Mais vazio. Como se metade dele tivesse sido arrancada junto com a pessoa que costumava ocupá-lo. Você vai até a cozinha. A pia está vazia. Você lavou tudo antes de sair pela manhã. Porque agora você lava tudo. Não acumula mais nada. Não tem motivo para acumular. Você abre a geladeira. Olha lá dentro. E percebe que começou a comprar menos. Porque cozinhar para um não faz sentido. Comer sozinho não tem gosto. Então você fecha a geladeira e decide que não vai comer agora. Talvez mais tarde. Talvez nunca. Tanto faz. A casa está limpa. Organizada. Silenciosa. Ela nunca esteve tão arrumada. E nunca esteve tão morta. Porque uma casa não é feita de móveis. Uma casa é feita de barulho. De conversas, de discussões, de risadas, de portas batendo, de gente entrando e saindo, de vida acontecendo. E agora não há mais nada disso. Agora há só você, e o eco dos seus próprios movimentos. Você senta no sofá, pega o celular, rola a tela, vê fotos de outras pessoas, casais sorrindo, famílias reunidas, amigos em bares, todo mundo vivendo. Todo mundo conectado. E você ali, sozinho, num sofá que parece ter sido feito para 2 pessoas. Você desliga o celular. Joga ele do lado.
E fica ali. Só você e o silêncio. E o silêncio não julga. O silêncio não cobra. O silêncio não pergunta onde você errou. O silêncio apenas está. E talvez seja por isso que ele dói tanto. Os objetos continuam no mesmo lugar. O quadro na parede. A estante de livros. O vaso que você nunca gostou, mas que sempre esteve ali. Tudo continua. Como se nada tivesse mudado. Mas tudo mudou. Porque quem olha para esses objetos agora é outra pessoa. Você não é mais quem era. Você é alguém que volta para casa e não encontra ninguém. Você é alguém que aprendeu a conviver com o vazio. Você é alguém que se abandona um pouco mais a cada dia. E ninguém vê isso. Ninguém percebe. Porque você ainda vai pro trabalho. Ainda responde mensagens. Ainda sorri quando necessário. Você funciona. Você segue. Mas por dentro, você está vazio. Por dentro, você está sozinho de um jeito que nenhuma companhia consegue preencher. Porque a solidão não é sobre estar fisicamente sozinho. A solidão é sobre não ter mais para quem voltar. É sobre não ter mais ninguém que perceba quando você chega. Ninguém que sinta sua falta. Ninguém que espere por você. Você se levanta do sofá. Vai até o quarto. A cama está arrumada. Você passou a arrumar a cama todos os dias agora. Não porque você se importa, mas porque precisa de algo para fazer. Precisa de alguma rotina que faça sentido. Você olha pro criado mudo, pro lado vazio da cama, e lembra de como era acordar e ter alguém ali, de como era discutir por causa do cobertor, de como era sentir o peso de outra pessoa ocupando o espaço. Agora, o espaço é todo seu, e você descobriu que ter tudo para você é a forma mais dolorosa de não ter nada. O silêncio da casa não é só a ausência de som, é a ausência de futuro. É a certeza de que amanhã será igual, e depois de amanhã também. É saber que você vai continuar chegando, abrindo a porta, tirando os sapatos, sentando no sofá e não encontrando ninguém. Dia após dia, noite após noite, até que isso se torne normal. Até que você esqueça como era diferente. Até que você se acostume tanto com o vazio que não consiga mais imaginar outra coisa. E talvez seja isso o mais assustador. Não é o silêncio em si. É o medo de se acostumar com ele. É o medo de um dia não sentir mais nada. De aceitar esse vazio como parte de quem você é. De parar de procurar por algo que preencha. De desistir. De se abandonar de vez. Mas o silêncio externo é só o começo. Porque tem um outro silêncio. Um silêncio que mora dentro de você. Um silêncio que ninguém escuta. Ninguém vê. Ninguém percebe. É o silêncio dos pensamentos que você não consegue mais organizar. Das perguntas que você faz para si mesmo às 3 da manhã. Das respostas que nunca chegam. É o silêncio de quem perdeu a própria voz. Você começa a conversar menos. Não porque não tenha com quem falar, mas porque não sabe mais o que dizer. As pessoas te perguntam como você está. E você responde que está bem. Porque é o que se espera. Porque ninguém quer ouvir a verdade. Ninguém quer ouvir que você está vazio. Que você não sente mais nada. Que você está apenas sobrevivendo, não vivendo. Então você diz que está bem. E segue. Por dentro, tem um diálogo que nunca para. Você se pergunta onde errou. Você revive conversas. Você refaz cenas. Você tenta entender em que momento tudo desmoronou. E quanto mais você pensa, menos respostas encontra. Porque talvez não tenha sido o momento. Talvez tenha sido um acúmulo. Pequenas coisas que você ignorou. Pequenos sinais que você não quis ver. Pequenas mortes que foram matando o relacionamento aos poucos. Até que não sobrou nada para salvar. E você se culpa. Mesmo que não tenha sido só sua culpa. Mesmo que você saiba que um relacionamento é feito de duas pessoas. Você se culpa. Porque é mais fácil culpar a si mesmo do que aceitar que algumas coisas simplesmente acabam. Que algumas pessoas simplesmente não eram para ficar. Que algumas histórias não têm final feliz. Então você carrega esse peso. Esse silêncio interno que grita dentro de você, mas que ninguém mais consegue ouvir. Você olha no espelho e não se reconhece mais. Não fisicamente. Fisicamente você está igual. Mas por dentro, você é outra pessoa. Você é alguém que foi abandonado. E pior, você é alguém que se abandonou. Porque em algum momento do processo, você parou de cuidar de si. Você parou de se importar com o que sentia.
Você parou de validar suas próprias emoções. Você se tornou um fantasma na própria vida. As noites são as piores. Porque de dia você consegue se distrair. Você trabalha. Você faz coisas. Você mantém a mente ocupada. Mas à noite, quando você deita, quando apaga a luz, quando fecha os olhos, não tem mais como fugir. É só você e seus pensamentos. E seus pensamentos são cruéis. Eles te lembram de tudo. Eles te mostram tudo que você perdeu. Tudo que você poderia ter feito diferente. Tudo que não volta mais. Você tenta dormir, mas o sono não vem. Ou vem tarde demais. E quando finalmente chega, ele é interrompido. Você acorda no meio da noite. E por um segundo, você esquece. Por um segundo, você ainda está no passado. Você ainda não está sozinho. Mas então você lembra. E a realidade cai sobre você como um peso. E você percebe que está sozinho na cama. Sozinho na casa. Sozinho na vida. O medo de se acostumar é real. Porque você percebe que está começando a aceitar. Que está começando a achar normal. Que está começando a construir uma rotina em torno desse vazio. Você acorda sozinho. Toma café sozinho. Vai pro trabalho. Volta. Janta sozinho. Assiste algo sozinho. Dorme sozinho. E repete. Dia após dia. E a cada dia que passa, isso fica um pouco mais fácil. E isso te apavora. Porque você não quer que isso seja fácil. Você não quer se acostumar. Você não quer que esse vazio se torne sua realidade permanente. Mas talvez já seja. Talvez você já tenha se acostumado e só não percebeu ainda. Talvez você já tenha se abandonado completamente e esteja apenas fingindo que ainda existe. Porque tem dias que você se olha no espelho e não sente nada. Não sente tristeza. Não sente raiva. Não sente saudade. Não sente nada. E não sentir nada é pior do que sentir tudo. Você para de compartilhar coisas. Para de postar nas redes sociais. Para de contar para as pessoas o que está vivendo. Porque sua vida agora é um silêncio. E silêncio não dá like. Silêncio não gera comentário. Silêncio não interessa a ninguém. Então você guarda tudo. Você engole tudo. Você se torna um repositório de emoções não processadas. De dores não faladas. De lágrimas não choradas. E esse peso vai crescendo dentro de você até que você não sabe mais onde começa você e onde termina a dor. As pessoas dizem que o tempo cura. Que você vai superar. Que vai encontrar alguém novo. Que vai ser feliz de novo. E você sorri. Agradece. Concorda. Mas por dentro, você sabe que não é assim. Porque isso não é sobre encontrar alguém novo. Isso é sobre ter perdido a si mesmo. Sobre não saber mais quem você é sem a outra pessoa. Sobre ter construído tanto da sua identidade em torno do relacionamento que agora, sem ele, você é só um vazio ambulante. E tem dias que você pensa em desistir. Não de viver, mas de tentar. De se esforçar. De continuar fingindo que está tudo bem. Tem dias que você só quer parar, sentar, aceitar, deixar o vazio te consumir completamente. Porque talvez seja mais fácil assim. Talvez seja menos doloroso se render do que continuar lutando contra algo que você não consegue mais controlar. O silêncio interno não pede licença. Ele não avisa quando vai chegar. Ele só se instala. E você só percebe quando já está completamente tomado por ele. Quando já não consegue mais ouvir sua própria voz. Quando já não sabe mais o que sente. Quando já se tornou apenas um eco de quem você era. E nesse ponto, você não sabe mais se ainda há algo para salvar. Se ainda há um você embaixo de todo esse vazio. Ou se você se perdeu completamente. Se você se abandonou de vez. Então talvez seja isso. Talvez o abandono de si mesmo não seja algo que você escolhe. Talvez seja algo que simplesmente acontece. Aos poucos. Em silêncio. Sem que você perceba. Até que um dia você olha para trás e não reconhece mais quem você era. E olha para frente e não sabe mais quem você vai ser. Você só sabe quem você é agora. E quem você é agora é alguém que se perdeu no meio do caminho. Não tem solução fácil para isso. Não tem frase motivacional que vai te salvar. Não tem autoajuda que vai preencher esse vazio. Porque esse vazio não é um buraco que precisa ser preenchido. Esse vazio é parte de você agora. Ele te transformou. Ele te ensinou coisas que você nunca quis aprender. Ele te mostrou partes de você que você nunca quis conhecer.
E talvez você tenha que conviver com ele. Talvez você tenha que aceitar que agora você é outra pessoa. Que você não volta mais a ser quem era. Que você perdeu algo no caminho. E tudo bem. Tudo bem não estar bem. Tudo bem se sentir vazio. Tudo bem não saber como seguir. Porque não existe manual para isso. Não existe jeito certo de lidar com o fim. Com a perda. Com o abandono. Você só vai. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Às vezes, um minuto de cada vez. E alguns dias você vai conseguir. E outros dias você vai desmoronar. E tudo bem também. O silêncio te ensina a ouvir. Não os outros. Mas você mesmo. Ele te força a olhar para dentro. A encarar o que você sempre evitou. A sentir o que você sempre reprimiu. E é doloroso. É solitário. É desesperador. Mas é necessário. Porque você não pode fugir de si mesmo para sempre. Uma hora você tem que parar, sentar e olhar para quem você se tornou. E talvez você não goste do que vê. Talvez você se decepcione. Talvez você se arrependa. Mas pelo menos você vai estar olhando. Pelo menos você vai estar vendo. Pelo menos você vai parar de fingir que está tudo bem quando nada está. E isso já é um começo. Não é uma solução. Mas é um começo. Você não precisa saber todas as respostas. Você não precisa ter tudo resolvido. Você não precisa estar bem. Você só precisa estar. Existir. Respirar. Sobreviver. E se hoje tudo que você conseguiu foi levantar da cama, tomar banho, sair de casa, então você conseguiu o suficiente. Porque alguns dias, existir já é resistir. O silêncio não vai embora. Ele vai continuar ali, esperando por você quando você voltar para casa. Ocupando os cômodos. Ecoando nos corredores. Mas talvez, com o tempo, você aprenda a conviver com ele. Talvez você aprenda que ele não é seu inimigo. Que ele é apenas ausência. E que você pode preencher essa ausência com outras coisas. Não com outra pessoa. Mas com você mesmo. Com suas próprias vozes. Com seus próprios sons. Com sua própria vida. Ou talvez não. Talvez você continue vazio. Talvez você nunca preencha esse espaço. Talvez você carregue esse silêncio para sempre. E tudo bem também. Porque não existe caminho certo. Não existe jeito certo de se reconstruir. Você só faz do jeito que consegue. Do jeito que dói menos. Do jeito que te mantém vivo. E se hoje você está aqui, ouvindo isso, sentindo isso, reconhecendo isso, então você não está completamente perdido. Porque quem está perdido não procura. Quem está perdido não questiona. Quem está perdido não sente. E você ainda sente. Mesmo que seja só vazio. Mesmo que seja só dor. Você ainda sente. E isso significa que ainda tem algo vivo dentro de você. Algo que resiste. Algo que insiste. Algo que ainda não desistiu completamente. Talvez esse algo seja suficiente. Talvez não seja. Mas é o que você tem agora. E você vai ter que trabalhar com isso. Você vai ter que construir a partir disso. Você vai ter que se encontrar de novo. Não da forma que você era, mas da forma que você é. E da forma que você pode ser. O dia em que você se abandona não vem com aviso. Mas talvez o dia em que você se encontra também não. Talvez ele chegue em silêncio. Aos poucos. Sem que você perceba. Até que um dia você olhe para trás e perceba que sobreviveu. Que resistiu. Que ainda está aqui. E talvez isso seja o bastante. Ou talvez não seja. Talvez você continue vazio. Talvez você continue sozinho. Talvez você continue se perguntando se isso vale a pena. E não tem problema não saber a resposta. Não tem problema não ter certeza. Não tem problema estar perdido. Porque estar perdido também é um lugar. E você está nele. E você está sentindo. E você está vivo. E talvez seja só isso que você precisa saber por hoje. Que você está vivo. Que você ainda respira. Que você ainda sente. Mesmo que seja só silêncio. Mesmo que seja só vazio. Mesmo que seja só dor. Você ainda está aqui. E talvez amanhã seja mais fácil. Ou talvez não. Mas você vai descobrir. Um dia de cada vez. Um silêncio de cada vez. Até que um dia, talvez, você aprenda a ouvir sua própria voz de novo. Ou não. E tudo bem.